Então aí, amores e amoras da minha vida, espero que estejam todos bem, conforme prometido. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os termos acessórios da oração, né? Que é o último conteúdo da análise sintática do período simples que já fizemos em sala. Então, quais são esses termos acessórios, né? Os exercícios que a gente fez anteriormente era justamente sobre eles, então vamos tirar algumas dúvidas. Termos acessórios da oração, adjunta adnominal, que acompanha um substantivo, tá? E o adjunto adverbial, que acompanha verbo, adjetivo ou advérbio, o aposto e o vocativo, ok? Aposto sendo um esclarecimento sobre algum termo que já aconteceu na oração, que já apareceu na oração, e o vocativo sendo um chamamento, uma forma de você entrar em contato com o seu interlocutor, com a pessoa que você está falando. O adjunto adnominal, então, o que ele pode ser? Como eu disse a vocês, ele modifica sempre um substantivo. Então, todos os termos que estão ligados a substantivo podem ser considerados adjuntos adnominais. O adjetivo, o artigo, o numeral. Pronome adjetivo, locução adjetiva, ou seja, todos esses termos que acompanham substantivos são considerados adjuntos adnominais. Quando isso ocorre, como é que eu posso dizer que aquele termo é um adjunto adnominal? Após achar o núcleo do sujeito, o núcleo dos objetos, as palavras que estiverem relacionadas a esse núcleo são consideradas adjuntos adnominais. Então, por exemplo, aqui, no desfile, 2 garotas vestiam calças e camisetas brancas. Então, 2 garotas, nesse caso, é o sujeito da oração, que quem vestia 2 garotas. 2 garotas é o sujeito da oração. Palavra mais importante desse sujeito, garotas. O que sobrou do sujeito? 2. Então, o núcleo do sujeito é garotas e 2 é adjunta adnominal, porque determina aí quantas garotas eram nesse momento, ok? Então, o numeral funciona como adjunta adnominal na análise sintática. Vestiam calças e camisetas. Vestiam o quê? Calças e camisetas brancas. Isso é o objeto direto. Núcleo do objeto direto: calças, camisetas. Eu precisava dizer que são brancas? Não precisava, por isso o termo acessório, certo? Então, brancas é um adjetivo que funciona como adjunto adnominal de calças e camisetas, que são 2 substantivos e núcleo do objeto direto, ok? Então, isso são os adjuntos adnominais, ok? A diferença entre complemento nominal e objeto direto, a gente já viu, né? Então, o complemento nominal vai estar ligado ao substantivo, ao adjetivo e ao advérbio, e o objeto indireto vai estar ligado a verbo transitivo indireto, ok? Os adjuntos adverbiais, quais são essas funções sintáticas desses adjuntos adverbiais? Né? Serve para modificar ou intensificar um verbo, certo? Um predicativo, ou seja, um adjetivo, ou outro adjunto adverbial. Então, os advérbios se ligam a adjetivo, verbo e outro advérbio. Os adjuntos adverbiais têm essa mesma função. O que é advérbio na análise morfológica é adjunto adverbial na análise sintática. Então, assim como os advérbios, esses adjuntos adverbiais expressam circunstância. Né? Aquelas circunstâncias já estão cansados de saber lá desde o fundamental. Tempo, modo, lugar, negação, afirmação, intensidade, instrumento, dúvida, né? Os adjuntos adverbiais vão acrescentar essa circunstância, que é um sentido, uma semântica, né?
ao que está ao termo, ou ao verbo, ou adjetivo, ou ao outro advérbio. O avião chegará à tarde. Então, à tarde é quando este avião vai chegar. Portanto, adjunto adverbial de tempo. Viveremos aqui para sempre. O namorado olhava a namorada à distância. Faltou uma crase aí nesse A, hein? Podem colocar aí. Ou seja, à distância é o lugar. Viveremos aqui, lugar. Para sempre, tempo. Né? Até quando vamos viver aqui? Para sempre é tempo. É uma adjunta adverbial de tempo. Aqui é adjunta adverbial de lugar. E assim sucessivamente. Modo é como acontece. As crianças falavam como? As crianças falavam com medo. Com medo, adjunta adverbial de modo. Caminhei como? Caminhei à toa pela cidade. Infelizmente, a gente não está podendo, né? Mas, enfim, caminhei à toa. À toa é como eu caminhei. Advérbio de modo, adjunta adverbial de modo. Adjunta adverbial de negação, não, de modo algum. Não terás mais a minha confiança, de modo algum farei o que você quer. Ou seja, eu estou dizendo que não vou fazer. Eu estou dizendo que não confio em você. Estou negando. A afirmação: Denise é uma excelente amiga e professora de vocês. Efetivamente. Efetivamente, eu estou afirmando. Sem dúvida alguma, faremos a prova amanhã. Deus sabe quando vamos fazer prova, né? Mas, sem dúvida alguma, é uma afirmação. Talvez farei prova ainda esse ano, é um advérbio de dúvida, ok? Adjunto adverbial de dúvida. Na morfologia, o que for advérbio, na sintaxe, é adjunto adverbial. Aí temos vários outros que eu acho que vocês já entenderam, né, como é que funcionam aí de dúvida, eu acabei de falar, talvez encontremos a solução. A adjunta adverbial de intensidade indica quantidade. Então, ela estava chorando à beça, ela estava chorando muito. Não sabíamos quão longe era de casa, ou seja, o quanto era longe de casa. Adjunta adverbial de meio, o que você usa para chegar, né? Ele viajou de avião, eu prefiro ir de automóvel, outros preferem andar a pé, de avião, de automóvel, meio. Falei ao telefone, adjunta adverbial de meio, né? De que forma eu falei? Ao telefone. De causa indica por quê, né? O homem trabalha por quê? Por necessidade. O filho partiu por conselho da mãe. Por que que o filho partiu? Por conselho da mãe. É a causa, adjunto adverbial de causa. Companhia é com quem você está. Estou chateada com você. Né? Voltarei à praça contigo. Iremos à cidade com o professor. Adjunto adverbial de finalidade. Para quê? Estudemos para a vida, vestiam-se para o casamento. Para quê? Adjunto adverbial de oposição. Contra quem? Adjunto adverbial de assunto, sobre o que, acerca do que, de que falavam. Conversamos sobre o filme, falamos de você, ou seja, o assunto dessa fala, o assunto da discussão, o assunto que está sendo comentado. Adjunto adverbial de preço, quanto custa, né? Comprei esta camisa por R$10. Adjunto adverbial de matéria, fiz de ouro as alianças, né? Ou escrevi nada. Comprei uma casa de madeira.
Então, o material com que foi feito. O aposto. O aposto é uma das coisas mais fáceis e ao mesmo tempo vocês confundem tanto. O aposto é um termo que vai explicar, desenvolver ou identificar um outro termo da oração. Às vezes, na maioria das vezes, né, é uma explicação a mais e muitas vezes desnecessária, se você já souber de quem se está falando. Uma necessidade de quem está produzindo aquele texto de explicar ou identificar ou enumerar alguma coisa que ele já falou anteriormente. Então, nós temos o aposto explicativo, quando, obviamente, explica o termo anterior. Muito bem, o aposto vem sempre entre vírgulas ou depois de 2 pontos, ok? O aposto explicativo, então, explica um termo que já se falou. Terra Vermelha, romance de Domingos Pellegrini, conta a história da colonização londrina. Ou seja, romance de Domingos Pellegrini está explicando o que é Terra Vermelha, que foi dito anteriormente. Portanto, entre vírgulas, isso é um aposto explicativo. Eu explico um termo anterior. O Sol, o nosso astro-rei, nasce mais cedo no verão. Pronto, já disse aí nessa explicação que o Sol é uma estrela e é a principal estrela do nosso sistema, que se chama Sistema Solar, certo? Então, nosso astro-rei, o Sol. O Sol lá na frente é o sujeito, nosso astro-rei é o aposto, um aposto explicativo do que é o Sol. Aposto especificador. O professor mora na Rua Santarém, vírgula, na cidade de Londrina. Esse na cidade de Londrina é especificando onde é essa Rua Voltarém, ou essa Rua Santarém, né? Pensando em remédio, veja só. Onde é a Rua Santarém? Por isso, um aposto especificador. E o aposto enumerador é quando você vai enumerar uma coisa que já apareceu. Ó, um termo que já apareceu na oração. O pai sempre lhe dava 3 conselhos, 2 pontos. Viu que eu falei que ou é entre vírgula depois de 2 pontos? 2 pontos. Pode ser entre travessões também. Depende do estilo de quem está escrevendo. O pai lhe dava sempre 3 conselhos. Nunca empreste dinheiro a ninguém. Nunca peça dinheiro emprestado a ninguém. Nunca fique devendo dinheiro a ninguém. Então, isso é um aposto enumerador. Estou especificando, né? Estou enumerando os três conselhos que o pai dava. Ela perdeu tudo. O dinheiro, 2 pontos. O dinheiro, a casa e a família. Pronto. Isso é enumerar tudo que ela perdeu. Então, veja que esse aposto está sempre ligado a um termo que já apareceu na oração, explicando, especificando, enumerando. E o aposto resumidor é o contrário. Então, veja, alunos, professores e funcionários, ninguém deixou de lhe dar parabéns. Esse ninguém é um aposto resumidor de todas essas pessoas que foram enumeradas anteriormente, né? Geralmente identificado por um pronome definido, né? Pais, filhos e avós, todos estão em casa. Esse todos é um aposto resumidor, ok? Então, assim, nós temos o nosso terceiro termo acessório, que é o aposto. Vocativo. Pronto, o vocativo entra aqui e alguns gramáticos nem acham que ele deveria entrar em lugar nenhum, tanto aposto e vocativo não são termos acessórios, mas enfim, no nosso estudo, termo acessório vocativo, o que é um vocativo?
Na literatura, vocês vão estudar uma figura de linguagem que chama apóstrofo. O apóstrofo é justamente isso, o uso do vocativo. Então, pai, afasta de mim esse cálice, pai. Esse pai, que é a forma com que eu estou me referindo ao meu interlocutor, é o vocativo, certo? Marcela, dê-me um beijo. Marcela, nesse caso, veja lá, está separado do restante da oração por uma vírgula, é o vocativo, a forma como eu chamo a atenção da pessoa com quem eu estou falando. Por isso, vocativo. Né? Poderia ser só, por exemplo, ei, me ajuda aqui, por favor. Esse ei é um vocativo, certo? Então, vocativo é isso, chamar a atenção do receptor, do seu interlocutor. Que forma você entra em contato com esse interlocutor, né? Então, percebam, sempre que eu uso um vocativo, eu tenho que separá-lo do resto da frase por uma vírgula. Então, estando ele no início, no meio ou no final da oração, ele estará separado por vírgula. No que ele se difere do aposto? O aposto, como a gente viu, vai acrescentar uma informação, seja ela uma explicação, uma enumeração, uma especificação ou o resumo. Já o vocativo vai ser o chamamento da pessoa com quem você está falando, certo? E assim, encerramos nossa aula de hoje. Fiquem em casa, estamos todos com saudade de vocês. Estou com saudade da minha sala de aula, estou com saudade dos professores, mas logo, logo a gente vai estar juntos, né? Então não se desesperem, não vão para a rua, não ponham em risco a sua saúde, a saúde de sua família. Lave bem as mãos, use máscara quando for sair de casa, fique bem, logo, logo estamos juntos. Vamos continuar daqui trabalhando e vocês daí estudando. Beijinho, meus amores e amoras, e até a próxima aula.